Balmer, boa tarde. Joinville volta a jogar em casa, né? Como a gente estava falando aqui, para manter a invencibilidade na Arena Joinville, depois de um jogo lá em que o Joinville perdeu numa bola, num erro. O Joinville acabou perdendo a invencibilidade na Copa Santa Catarina, mas precisa fazer um bom resultado em casa para encaminhar sua classificação, retomar aí a liderança e contar com o tropeço do Marcílio Dias para ficar lá na frente. Como é que foi essa semana de trabalho? O Joinville lidou com alguns desfalques também, né? Tem ainda desfalques. Como é que o time está preparado para encarar o Carlos Renault, sabendo que muito provavelmente o time vem para cá para segurar aí um empate e garantir um ponto fora de casa? Primeiramente, boa tarde, né? Como a gente ia comentando, a gente deixou de conseguir conquistar alguns pontos, né, nessas últimas partidas. Você mesmo falou por uma bola, né? Eu acredito que mesmo no empate, tanto na derrota, nosso time continuou produzindo, né? Em momento algum deixou de estar imprimindo o nosso ritmo de jogo, né? De buscar colocar aquilo que é a nossa identidade, que foi proposto pelo professor Gersinho, né? Desde o começo da nossa pré-temporada e dos jogos, né? Então, assim, olhando é lógico que o resultado não foi bom, né? Mas a nossa confiança continua alta para esse próximo jogo, para a sequência da competição, né? E essa semana de treino também foi muito importante. A gente vinha de uma sequência de 4 jogos aí que a gente acaba não conseguindo treinar, né? Mais um período de recuperação mesmo que antecede os jogos, né? E mesmo com esses desfalques, né? O professor Gerson tem buscado alternativas, né? E eu tenho certeza que a gente vem forte para essa próxima partida. André, boa tarde. A dupla de zaga do Joinville, você e o Iago, tem sido muito elogiada, tem sido um dos pontos altos da equipe nessa Copa Santa Catarina. E para esse jogo, uma nova dupla de zaga se desenha, né? Porque o Iago provavelmente não deve atuar e o Gabriel Marques, que seria a opção, que você jogou alguns minutinhos com ele lá em Brusque, também não pode atuar porque foi expulso. Como é que foram os trabalhos na semana e como é que é para você essa nova dupla de zaga aí com o outro Gabriel, né? Só tem Gabriel na zaga, né, também, né? Assim, claro que é um desfalque, né? Mas a gente sabe que todos os jogadores estão muito bem preparados, né? Com carga de treino, com volume de treino para poder suportar uma partida, né? E tanto o time de cima quanto o time de baixo, eles sempre vem treinando no mesmo modelo de jogo, né? O professor Gerson também busca outras alternativas, né? Mas como eu falei anteriormente, a gente tem certeza que a gente vem muito forte para tentar conquistar os 3 pontos aqui dentro da arena e manter a invencibilidade. Balmer, como a gente também estava falando, é um campeonato de tiro curto, né? O Joinville começou muito bem e precisa aí encaminhar a sua classificação, até porque pode acontecer de o Figueirense vir com o time titular depois, dependendo do que acontecer no final de semana, né? Como é que está a tua expectativa para esse retorno? O Joinville já conhece os adversários também conhecem o Joinville, visto que o Joinville se formou aí há 2 meses. Como é que tu avalia essa última etapa e esse gás final para garantir essa classificação, não depender lá dos últimos jogos? Sim. É um período muito importante, né? Principalmente esse começo do retorno, né? A gente não quer deixar para as últimas partidas tendo que chegar a vencer, às vezes, um jogo fora de casa, né? Precisando pontuar para estar definindo uma classificação. Né? E como você mesmo disse, né? O Figueirense pode ser que venha com o time titular, né? Que está jogando a Série C. Mas a gente enfrenta todo adversário como igual, a gente não vai querer mudar a nossa maneira de jogar, tanto dentro quanto fora de casa, tem sido assim em todos os jogos, né? A gente tem buscado propor, né? A gente não pode acabar mudando a nossa forma de jogar por conta de um jogo ou do retorno, independente, a gente tem que pensar jogo a jogo, né? E tá buscando sempre estar pontuando nas rodadas. Ô André, o adversário é o mesmo da última semana, né? O Carlos Cianon, mas o jogo agora é em casa. Em relação a gramado, tem alguma diferença jogar nesse gramado da Arena e lá em Brusque, no Augusto Bauer? Cara, tem, né? É aquela coisa, né? Não é uma desculpa porque o gramado é ruim para os 2 times, né? Mas pela nossa maneira de jogar, como eu falei já algumas vezes, né? Que é propondo, é buscando sair lá de trás, né? Eu acredito que o gramado nos ajude aqui, né? Uma bola mais rápida, o gramado molhado, a gente consiga colocar mais intensidade no jogo, né? Tanto que no começo da partida a gente teve algumas dificuldades ali com o campo, né? Acho que isso não que prejudicou a gente, mas também não ajuda, né? Então eu acredito que tanto o fator do campo quanto a nossa torcida aqui também é um fator muito importante para a gente aqui, né? Na arena.
Palmer, vou fazer duas para finalizar aqui a minha participação. Primeiro, o Gerson Testoni não vai estar à beira do gramado, né? Ele foi expulso já quando o jogo já tinha terminado. Como é que é para a equipe, né? Trabalhar com ele a semana inteira e aí no dia do jogo não vai ter ele, apesar de já estar tudo desenhado aí para esse jogo. E se tu puder emendar a respeito do teu momento, né? Você que é daqui, está sendo aí uma solidez defensiva desse time, como o Bruno falou, está sendo muito elogiada a zaga do Joinville e você é um desses pilares, é capitão. Como é que é para você aí nesse momento de reconstrução do time ter essa responsabilidade? Primeiro falando do professor Gerson, né, de estar fora, com certeza faz falta, né? Não é bom pro clube, mas pro time, né, em si. Mas da mesma forma que os jogadores estão muito entrosados, a comissão técnica também está muito entrosada, né? Tanto que por vezes é ele quem comanda os treinamentos, às vezes o auxiliar, né, o Cirilo. Então acho que a ideia não muda, né? A gente, claro que como eu falei, não é bom, mas eu acho que mantém a mesma coisa. E sobre o meu momento, né, eu fico muito feliz de estar retornando ao Joinville, como eu já falei, acho que em outras duas entrevistas, né? Que desde o momento que eu botei o pé no CT, eu me senti em casa, né? Como é a minha casa, eu realmente sou aqui de Joinville. Foi o clube também que me proporcionou, né, estar estreando como profissional. Fiz parte da minha categoria de base aqui, né? E fico muito honrado de ter sido escolhido como capitão da equipe, né? É legal ver o respeito dos funcionários, dos atletas, né? E tudo mais, acredito que dá mais confiança ainda, né, para estar desenvolvendo um trabalho ainda melhor aqui.